Olá, crocheteiras! Na aula de hoje nós vamos aprender como fazer o quadradinho ficar bem retinho. Muitas vezes a gente faz algum tapete, algum trabalho quadrado e percebe que ele não fica quadradinho direitinho, fica buraquinhos, uma parte de cima vai diminuindo ou vai aumentando. Muitas vezes acontece de aumentar. A gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre o porquê de acontecer isso. Quem está começando, eu sempre falo assim para quem está começando, não importa como que você vai fazer o seu ponto, se seu ponto vai ficar grande ou pequeno, o importante é você aprender a fazer. Então, depois que você fez o seu amostra, que você aprendeu a fazer o ponto, é importante você começar a trabalhar para poder os seus pontos ficarem sempre um igual ao outro, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar, nossa correntinha de início, tá? Quando a gente vai fazer, muitas vezes a gente começa fazendo a correntinha muito apertada. Isso faz com que o último ponto fique arredondado e muitas vezes faz o trabalho ficar assim, ó. Ele fica meio côncavo aqui embaixo. E isso é porque a correntinha está muito apertada. Então a gente tem que observar nossa correntinha para poder ela ficar todas do mesmo tamanho. Então, não fazer ela apertadinha, dá uma folguinha nela aqui. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 pontos. Então, vou fazer 14 correntinhas. 1, 2, 3... 14 correntinhas. Então, olha, nosso trabalho tem que ficar tanto no início do mesmo tamanho, no meio do mesmo tamanho e no final do mesmo tamanho. Então, a primeira coisa é deixar a correntinha mais larguinha. Muitas pessoas, eu também já fiz muito isso, na hora de fazer a volta, fazer 3 correntinhas a mais aqui, 1, 2, 3, e voltar na quinta, ou fazer mais 2 e voltar na quarta carreira. Isso faz com que o seu trabalho fique arredondado aqui, ó. Então esse arredondado, ele acontece por isso, porque você vira com correntinha. Então, uma maneira de você fazer para não virar, não ficar arredondado essa ponta, é você fazer uma correntinha a mais, vem aqui, faz um ponto baixo, mas ao invés de pegar nessa correntinha, você vai virar e pegar aqui por trás, olha, nessa terceira correntinha, que a correntinha tem 3 correntinhas, 3 linhas, ó. Então, você vai pegar na terceira correntinha aqui, fazer um ponto baixo. Depois que você fizer o ponto baixo, aí você faz 2 correntinhas. Com isso, o seu ponto vai ficar quadradinho aqui na quina, ó. Olha como ele fica quadradinho, ó. Tá vendo? Ele vai sair essa voltinha aqui, ó. Outra coisa que eu estou fazendo aqui, ao invés de pegar na segunda correntinha, pegar na terceira, porque olha como é que fica. Olha como fica mais bonitinho do que assim. E se você tiver depois que unir aqui para poder fazer um acabamento aqui, olha, se você estiver fazendo uma bolsa, por exemplo, e tiver, ou qualquer coisa que você for fazer que tiver que dobrar e fazer pontos aqui, fica muito mais fácil assim, pegando nos pontos, do que fazendo assim, ó. Do que pegando na linha e na correntinha, na linha e na correntinha. Outra coisa que fica melhor, se você for simplesmente fazer assim, e você está começando a fazer crochê, e você quer fazer um tapete, eu quero fazer uma coisa bem simples só para treinar, e fazendo assim, você não precisa fazer acabamento nenhum, olha, ele fica retinho aqui, pronto. Não precisa de fazer mais nada aqui. Se fizer
do tamanho que você quer colocar na sua porta, se você fizer um retângulo, colocar aqui do tamanho que você quer e for fazendo, não precisa de você fazer acabamento nenhum. E é um jeito de você treinar, você que está começando agora a fazer o crochê. Então vamos continuar aqui. Olha, você vem pegando aqui atrás, nessa alcinha. Outra coisa, você tem que ver a tensão do ponto. Então, se você for começar a fazer com um ponto mais apertado, e aí com o tempo você vai fazendo e vai soltando, aí você vai fazendo mais rápido, o seu ponto vai ficando mais aberto. Você tem que observar isso, para poder ficar todos do mesmo jeito. Então, vou te mostrar o seguinte, ó. O ponto alto, ele é laçado, você entra aqui, laça, traz para cá, vai ficar 3. A primeira laçada, essa linhazinha que você laçou aqui, tem que vir até a metade do ponto, ó. Até a metade. Agora ela termina o ponto. A segunda laçada termina o tamanho do ponto aqui. Se você pegar, laçar, vir com ele até cá em cima, olha, fazer a altura toda do ponto e terminar o ponto vai ficar assim, olha, vai ficar com essa linha aqui larga. Olha como fica largo aqui, ó. Já, se você pegar, fazer a laçada, fazer muito baixo aqui e deixar para terminar puxando aqui em cima, o que vai ficar grande é essa, puxou um fiozinho aqui. O que vai ficar grande é essa parte aqui, ó. Aí o ponto vai ficar todo largo, entendeu? Então, vai fazer o ponto alto, laça, entra, a primeira laçada vai vir até a metade, a primeira laçada vai vir até a metade do tamanho do ponto, ó. Aí você passa aqui, a segunda laçada termina o ponto. E aí você fazendo isso, observando isso, no começo, mas eu tenho que ficar vigiando. É bom ficar vigiando. Você observa, vai olhando. Com o tempo, você vai estar fazendo isso sem perceber. Se você acelerar, mesmo você fazendo mais rápido e você observando essa dica que eu estou te dando, você vai conseguir fazer o seu trabalho ficar todo uniforme. Outra coisa que você deve prestar muita atenção também. Quando esse fio aqui fica muito grande, essa laçada, o ponto fica longe, essa laçada fica grande também e o ponto fica longe um do outro. Ó, aumentou aqui. Se eu fizer mais um ponto aqui, olha como é que fica aqui em cima, ó. E aí quando eu vier fazendo um ponto aqui em cima, ele vai ficar um buraco. Então, você observando tudo isso, essa laçadinha de cima, não ficando muito apertado nem muito solta, que aqui você só puxar, ó, que ele fica do tamanho que você quer. Então, laçou, traz até a metade do tamanho do ponto, laça, tira as duas linhas, vem até o restante do ponto, laça, tira as duas linhas. Vai ficar assim, ó. Agora vamos ver na hora de voltar. O que acontece muitas vezes? De ficar um buraco aqui, ó. Eu ensino assim, o ponto alto são 3 correntinhas, porque o ponto baixo é uma correntinha, meio ponto alto 2 correntinhas e um ponto alto 3 correntinhas. Porém, cada pessoa tem um ponto de um jeito. Tem um ponto maior, outro menor, nosso ponto é diferente. Então pode ser que o seu ponto não seja 3 correntinhas.
Então, você vai vir aqui, vai fazer 3 correntinhas, vai virar e fazer o próximo ponto. Se o seu trabalho está ficando buraco, é porque a altura do seu ponto não são 3 correntinhas, são 2 correntinhas só. Então, se o seu trabalho estiver ficando assim, ao invés de fazer 3 correntinhas aqui no final, faça 2 correntinhas só. Ó, 1, 2, você vai virar, vai fazer como essa correntinha desse primeiro ponto, você não vai entrar aqui, vai entrar no próximo. Entrou no próximo, ó, fica do tamanho certinho. Na hora que você vier fazendo ponto em cima, você vai ver que ele vai ficar perfeito. Então, olha, vamos terminar essa carreira aqui. Eu vou te mostrar lá no final como que vai ficar. O que acontece muito também quando a pessoa está iniciando no crochê faz uma carreira, 2 carreiras, na hora de virar, acaba fazendo um ponto a menos ou um ponto a mais. Então, para você que está no início, é muito importante você contar quantos pontos você tem. Se você vê que o seu trabalho está ficando assim repuxado, pode ser que na hora de virar você fez um ponto a menos. Ou se ele estiver ficando muito assim aberto, pode ser que você fez um ponto a mais. Então, sempre observe isso. Faça algumas carreiras, conte, ou então toda carreira que você fizer, você vai contando. Para poder ver se está a quantidade de pontos certo. Ó. Observe aqui. Ó, aqui é o nosso primeiro ponto, as correntinhas. Então, aqui a gente não faz ponto, porque já é esse aqui. Aí, você vai fazer aqui uma, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e aqui 14 nas correntinhas de baixo. Aqui na correntinha de baixo, eu vou fazer, a correntinha tá assim, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, tá vendo? Nessa voltinha aqui, olha, vou pegar nessa correntinha aqui, ó. E vou fazer o meu ponto aqui. Veja como ele fica quadradinho, ó. Ah, mas aqui tá redondinho. Peraí que você vai ver, nós vamos voltar e você vai ver que quando a gente fizer o ponto aqui em cima, como ele fica retinho. Ó, fazer aqui 2 correntinhas. Viro, pulo esse, porque eu já fiz a correntinha aqui. Então, esse primeiro buraquinho não entro no segundo. Então, ó, veja aqui, ó, quando a gente fez o ponto aqui, como ficou retinho. Agora, nós vamos fazer aqui no final, você vai ver, olha, você vai entrar aqui, nessa correntinha, vai fazer o ponto e pronto. Ficou quadradinho aqui, ó. E essa parte aqui, quando você voltar, ele vai ficar quadradinho. Lá no final, quando você chegar lá no final, é só você vir olha, acabou meu trabalho, é a última carreira. Eu venho aqui, dou uma ajeitada nele aqui, ó. Ficou quadradinho, perfeitinho. Tá vendo? Então, se eu quiser fazer vamos supor que eu vou fazer uma bolsa e eu quero, eu faço dois quadrados iguais, venho aqui, coloco aqui
e venho passando pontos baixos aqui em volta. Pronto, já é uma bolsinha. Posso fazer um maior do que o outro, um quadrado maior, um quadrado menor, que eu já fico com a tampinha aqui também. Então, você fazendo um quadradinho, prestando toda atenção em todas essas partes. Correntinhas, todas do mesmo tamanho, não fazer correntes pequenas, deixar elas sempre maiorzinhas. Na hora de virar da primeira corrente aqui, você faz uma corrente a mais, faz um ponto baixo e depois sobe 2 correntinhas. Isso ajuda a ficar quadradinho aqui. Quando você vai fazer os pontos altos, laçar, vir até a metade, laçar e terminar. Observar a linha da agulha para não ficar folgada. Sempre no canto, você olhar se o seu ponto é da altura de 2 correntinhas ou de uma correntinha só. Se for for a altura de 2 correntinhas e você fizer 3, vai ficar esse buraquinho aqui, ó. Se sua altura do seu ponto for a altura de 2 correntinhas e você fizer 3, vai ficar essa volta. Eu tive uma aluna que o ponto dela era maior do que o ponto de todo mundo. E aí ela falou que o meu ponto é muito mais alto, tal. E aí eu fui ver que ela faz um ponto alongado. Ela faz assim, ela laça, entra, laça, tira 2 aqui, fica 3. Laça, tira uma só, depois tira 2, depois tira 2. Então, esse ponto é o ponto alto alongado, ele fica maior do que o ponto alto normal. Vamos supor, vou falar normal, é o jeito de dizer, mas um ponto, os dois estão certos, um é diferente do outro. Então, esse ponto, ele já é 3 correntinhas. Quer ver, olha, vou colocar aqui 3 correntinhas e vou fazer esse ponto alto alongado. Você observe porque você pode estar fazendo este ponto sem perceber. Puxa uma laçada, depois tira 2, depois tira 2. O ponto fica mais alto, então ele fica da altura de 3 correntinhas. Então, é para fazer 2 correntinhas na hora de virar, se o seu ponto for do tamanho de 2 correntinhas. Se você estiver fazendo, o seu trabalho não estiver fazendo esses pontos aqui, esses buracos, tá ótimo, não tem problema, continua fazendo 3 correntinhas, entendeu? Cada pessoa tem um ponto diferente, cada um tem um ponto de um tamanho, tá bom? Então, vamos só para terminar aqui, faço 2 aqui, vou virar, lembrando de pular esse primeiro, vou continuar. Uma coisa muito importante também observar é que o nosso trabalho depende de como a gente está no dia. Então, se você está muito ansiosa, está muito fazendo um trabalho rápido, pode ser que o seu trabalho o seu ponto fique mais largo. Se você, dependendo do humor que você tiver, o seu ponto pode ficar mais apertado. Por exemplo, quando uma pessoa vai fazer um sapatinho de bebê, que os 2 pezinhos têm que ficar do mesmo tamanho, eu sempre falo para as minhas alunas para poder fazer os 2 soladinhos primeiro, para depois subir o pezinho. Por quê? Você pode fazer um pezinho todinho, quando você fizer o outro pezinho, não vai ficar do mesmo tamanho. Você fazendo os 2 soladinhos primeiro, os 2 juntos, e depois você começar a subir o pezinho, a probabilidade deles ficarem de tamanho diferente é muito menor. Então, ajuda muito na hora de você fazer um trabalho que tenha que ser 2, você fazer na mesma hora os 2, para que fique do mesmo tamanho, porque o nosso ponto muda dependendo de como nosso humor está. Ó. Ficou do mesmo tamanho. Então, se eu tivesse feito isso aqui grande, eu poderia simplesmente vir fazendo um ponto aqui em volta, que ficaria uma bolsa, um bolsinho qualquer com
porta-moeda, qualquer coisa já estaria pronto, tá bom? Então vamos observar isso tudo. Espero que tenha gostado. Coloque nos comentários se você gostou, se você tem alguma dúvida nessa aula, se tem alguma dúvida de alguma coisa que eu não comentei aqui, para eu poder fazer outros vídeos e você aprender mais, tá bom? Nós temos o nosso grupo no Facebook, nosso grupo fechado de alunas. O link vai estar na descrição do vídeo. E aí você pode também entrar e tirar todas as suas dúvidas lá, colocar fotos de trabalho seu e dizer o que eu estou errando e tudo, que eu vou te responder tudo lá, tá bom? Então não esqueça de se inscrever no canal para você me ajudar e eu saber que você está gostando e eu poder continuar fazendo vídeo para você. Não se esqueça de curtir, de compartilhar com quem você acha que também vai gostar do vídeo para poder aprender com a gente, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.